Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar como que você preenche a nossa planilha calculadora da obra para estimar os materiais necessários para construir o seu muro, porém dessa vez com blocos de concreto. No vídeo anterior eu te expliquei como fazer com tijolos cerâmicos e nesse daqui eu vou te explicar com blocos de concreto. Então vamos lá! O muro aqui também é uma mini construção, por isso ele é uma planilha um pouco mais complexa, um pouco mais longa, porque para construir um muro você precisa de fundação, alvenaria, colunas e pilares, cintas de amarração, revestimento e pintura. Ou seja, ele é uma mini construção. Lembrando, quer saber mais? Clica aqui nesse botão que você vai ser direcionado para o nosso blog, onde tem um artigo completo explicando etapa por etapa de como construir um muro perfeito. Então vamos lá. Aqui, para fazer a fundação de muro, geralmente você tem duas opções. Ou você faz estacas com viga baldrame, ou somente viga baldrame. Então, para você ter essa flexibilidade, aqui a gente deixou as duas opções. Se você for fazer um muro com estacas, aqui nessa primeira etapa você vai informar então as medidas das suas estacas, que são aquelas fundações profundas que vão garantir uma estabilidade para o seu muro. Então, quais informações que você vai digitar aqui? São as mesmas da calculadora de estacas. Você vai precisar informar aqui o diâmetro das suas estacas. Aqui a gente vai supor então que tem 25 centímetros de diâmetro. E a profundidade? Vou estimar aqui que tem 4 metros de profundidade cada uma dessas estacas. E a quantidade? A quantidade coincide com a quantidade de colunas. Geralmente cada coluna está ligada a uma estaca. No nosso caso aqui, a cada 2,5 metros a gente tem que colocar uma coluna, um pilarete. Então, no nosso exemplo, a gente vai ter 16 estacas, 16 colunas no nosso muro. Aqui novamente também, então, você vai escolher entre concreto pronto, usinado, ou feito na obra. E se escolher o concreto feito na obra, você tem que escolher aqui o traço. Com base nesse traço, ele vai calcular a quantidade de cimento, areia e pedra. Mais ainda, para fechar o cálculo de estacas, você vai precisar informar quantas barras de aço vão ter essas estacas para fazer a estrutura de concreto armado. Aqui eu vou supor que cada estaca vai ter 3 barras e a dimensão delas é de 10 milímetros. Ou seja, cada barra tem 10 milímetros aí de espessura. Com base nisso, eu já tenho o cálculo das estacas necessárias para construir o meu muro. Não vou fazer estaca? Deixo aqui apagado, porque eu não preciso calcular esses materiais. E no caso seguinte? No caso seguinte, agora então, a gente vai calcular a viga baldrame do muro. A viga baldrame é aquela estrutura de concreto armado, de fundação, que percorre todo o perímetro do muro. Então, primeira coisa aqui é calcular, informar a largura e a altura. Quais são as dimensões dessa viga? Aqui a gente vai supor então que a nossa viga baldrame tem 25 cm de largura por 30 cm de altura. E a metragem? A metragem da viga baldrame, ela coincide no nosso exemplo aqui com a metragem do muro. Ou seja, eu tenho 8 metros de frente, 20 metros de lateral, 8 metros de fundo, mais 20 metros de lateral. Ou seja, são 56 metros de viga baldrame. E aqui novamente você vai escolher entre concreto feito na obra ou concreto pronto. E se escolher concreto feito na obra, você tem que informar o traço. No nosso caso aqui eu vou deixar concreto usinado. Aqui na planilha também, ele já calcula para você a quantidade de concreto magro utilizado para fazer o lastro, ou seja, aquela camada de concreto magro que você coloca no fundo da viga baldrame para evitar que a armação de aço encoste no solo. E também aqui você tem o cálculo das armações da viga baldrame. O caso aqui é similar aos anteriores. Você vai então informar quantas barras de aço e qual a distância dos estribos. Eu vou informar aqui então com 4 barras de aço e os estribos vão estar separados a cada 15 centímetros. A cada 15 centímetros eu vou ter essa estrutura retangular aqui para separar os meus estribos. Também tenho que informar aqui as armações para o arranque, que são aquelas estruturas de coluna de aço que depois vão ligar com as colunas, com os pilaretes aqui do meu muro. Mesma coisa, aqui eu vou informar então quantas barras de aço, vou falar que são 4, a distância entre os estribos são de 15 centímetros e o número de arranques.
que coincide com as colunas, que coincide também com as estacas. No nosso exemplo aqui, 16 unidades. Legal. Temos também aqui o cálculo da forma de madeira para a construção da viga baldrame e também tem aqui o cálculo automático da impermeabilização. Toda viga baldrame deve ser impermeabilizada para evitar umidade no futuro. Feito aqui, você calculou todos os materiais necessários para fazer a fundação do muro. O próximo passo, depois da impermeabilização, então, é o calcular a quantidade de blocos de concreto e argamassa. Então, o que a gente precisa informar aqui? A primeira medida é informar qual que é a metragem linear do meu muro. Aqui no nosso exemplo, essa metragem coincide com a metragem da viga baldrame. Ou seja, eu tenho 8 metros de frente, 20 de lateral, 8 de fundo, mais 20 de lateral. 56 metros lineares. E a altura do meu muro? Aqui, a altura do muro eu vou estimar como sendo de 2,6 metros de altura. É uma altura relativamente considerável para um muro. E qual que é a medida do meu bloco de concreto? Aqui você tem as 3 opções mais utilizadas. Então vou considerar que o meu bloco aqui vai ter 14, 19 por 39. Também vou informar aqui se eu vou usar aditivo ou não para fazer a argamassa, que é aquela cola que vai fazer a cola, que vai juntar esses blocos. Se eu escolho sim, ele calcula aditivo. Se eu escolho não, ele deixa aqui como cal hidratado. E assim como nas paredes eu tenho que descontar a área das portas e janelas, aqui no caso do nosso muro a gente tem que descontar a medida dos portões social e de carro. Então, se eu vou ter esses portões, eu coloco aqui que eu vou ter um portão de 2,20 por 2,85 e também vou ter um portão social de 2,5 por 80. Pronto, com essas informações eu já calculei a quantidade de blocos e de argamassa do meu muro. Próximo passo então é calcular os materiais das colunas. E para isso então a primeira coisa é informar as suas medidas. Qual que é a largura e o comprimento dessas colunas? Aqui eu vou supor então que cada coluna vai ter 25 cm de largura mais 25 cm de comprimento. E a altura? A altura aqui ela vai coincidir com a altura do meu muro. Então vou escolher 2,6 metros de altura. Quantidade de colunas. As quantidades vão seguir a mesma quantidade de estacas e arranques que a gente fez anteriormente. Ou seja, aqui a gente vai supor que a gente tem 16 colunas. E também temos que escolher então qual tipo de concreto. Vamos comprar concreto pronto, usinado ou feito na obra. Se concreto feito na obra, eu tenho que escolher o traço. E escolhi o traço, eu já tenho aqui os materiais necessários para fazer esse concreto. E por fim, eu tenho que escolher então também as armações de aço, que são as colunas de aço que vão estar por dentro desses pilares. Aqui no caso, eu vou supor que cada coluna vai ter 4 barras, e o distanciamento dos estribos é de 15 centímetros. Pronto, com essas informações eu já tenho todos os materiais necessários para fazer as colunas do meu muro. Os materiais também que ele já calcula, as cintas de amarração, que são parecidos com as vergas e contras-vergas das paredes, que são aquelas estruturas laterais feitas com cadaletas, barra de aço e concreto, que vão fazer a amarração do seu muro, que vai evitar que o seu muro tombe com o vento, com o tempo. E também, feito isso, a gente já parte para a parte de revestimento. Para isso, a gente precisa informar então quais são os tipos de argamassa que nós vamos usar no chapisco, emboço e reboco. Então aqui eu vou escolher tipo de argamassa, eu vou fazer argamassa na obra, para o chapisco, vou usar o traço 1.1 e vou colocar aditivo nela. Já no emboço eu vou ter aqui feito na obra, vou usar também o traço 1.8 e vou colocar aditivo nela também. E também o reboco, onde eu vou informar aqui que vai ser feita na obra, eu vou ter aqui o traço 1.8, 1.418 e não vou ter aditivo. Feito. Com base nisso, eu tenho feito aqui todos os cálculos do meu revestimento. Chapisco, emboço mais reboco.
E por fim, o acabamento, a pintura do meu muro. Para isso eu vou informar aqui quantas demãos, vou colocar aqui vão ser 3 demãos e também vou escolher o tipo de tinta. Aqui eu vou colocar uma tinta latex. E pronto, fechei o cálculo do meu muro feito com blocos de concreto. É um pouco longo, né? O muro ele é mais complexo devido à sua quantidade de peças, de tempo de construção. Porém, com a nossa planilha você tem todos os cálculos numa única sheet e você consegue fazer eles rapidamente. No próximo vídeo eu vou te explicar a nossa última etapa, que é a calçada, que é a última etapa aqui da nossa planilha calculadora da obra. Até lá!